bom, né? Que a gente pode estar aqui. E a grande vitória nossa no dia de hoje foi ter conseguido chegar aqui. Para muitos virou hábito, mas para muitos uma luta desde o anoitecer de ontem, essa briga para chegar aqui. Muitos foram as batalhas. Tivemos que vencer muitas coisas, principalmente para quem é a primeira vez que vem. Né? Então, a gente agradece a Deus, a gente dá graças a Deus por termos conseguido aqui chegar. Tanto nesse dia de hoje, quanto nessa época de hoje. Porque há muitos que nós ouvimos o convite do Mestre e encaminhávamos por caminhos outros, que demoramos muito a chegar aqui. Então, muitas foram as lutas de existências, de encarnações, para que pudéssemos ouvir o chamado da doutrina dos Espíritos. E hoje, muitas lutas também nós travamos para conseguir chegar aqui. Então, sorriso no rosto, que nós estamos na casa do Divino Amigo. Não é o Divino Amigo, mas é a casa do Divino Amigo, o nosso governador, aquele que tem e nos conhece e nos chama pelo nome. Nós não somos desconhecidos para Jesus. Eu esqueci seu nome. Jesus não me falou isso. Logo mais para o Divorando, que é um nome tão comum, né, Divorando? Você acha que Jesus ia esquecer? Jamais. Então, ele nos conhece, nos chama e nos espera pelo nome. E quando ele fala o nosso nome completo, é porque a coisa ficou certa. Se ele falar Zé, tá de boa. Mas se ele falar José, aí a coisa ia mais. Lembra quando a mãe da gente chamava a gente? Ô Maria. Uma vez, e a Maria que é Maria, duas vezes a Maria que é ô Maria de Fátima. Aí a coisa já ficou séria, né? Então, quando nós somos convidados, falando de reforma íntima, quando nós somos convidados a estar nessa caminhada, nós somos chamados pelo nome e pelo sobrenome. O nome é o que nós atendemos e às vezes não vamos. O sobrenome é a dor, né? Aí nós somos obrigados a caminhar. Tem até um comentário que sempre cai para mim fazer, que não saiba a mão direita que dá a esquerda. Então, sempre são os chamados, né, para que a gente fique atento aos sinais que despertam na gente para que a gente possa caminhar. Se chamou não foi, vamos puxar. E quando puxa, dói. Às vezes arranca. Mas então, o que nós estamos fazendo aqui? O outro falou o que motiva, agora nós vamos falar o que desperta. O que nós despertamos? E a gente vê assim o quanto a mensagem do Cristo despertou, principalmente na figura feminina. Podemos contar os homens. Então a mulher está mais atenta, está mais ligada, está mais despertada. Parece que ela foi mais focada pela sensibilidade da transformação, porque a mulher é o amor, né? E ela busca o amor e ela sabe onde está o amor. Mais sensível, parece, pela que a gente observa pela quantidade. Né? Não vamos desfazer dos companheiros, não, porque às vezes tem que ficar em casa cuidando do neném, fazendo a janta, quando a mulher chegar. Tem muito pouco que são assim ainda. É que a mulher despertou dele do lado de ficar em casa, colaborador. Quando nós chegamos aqui, o que nós viemos fazer aqui? Muitos vieram buscar, muitos vieram trazer e muitos vieram por vir. Por vir, podemos contar numa mão. Os que vieram trazer, são aqueles que já conhecem a fonte e trazem aqueles outros para vir
beber da água limpa e pura que é o Evangelho. Então eu despertei, a doutrina me despertou o amor. Foi bom para mim? Então eu vou levar a outra pessoa. A nossa conversa, que desperta, ela está lá no livro Pão Nosso, o item 172. Para quem quiser conferir depois, fazer uma leitura bem tranquila em casa e tirar os seus comentários, ela fala o que desperta. Vamos lembrar de nós. O que nós despertamos no outro? Será que quando eu vou caminhando na rua, eu vejo a Lucelena lá em cima, aí eu vou, Lucelena, e devagarzinho eu mudo a calçada, ou eu mudo a rua? Será que a nossa proximidade, a nossa amizade, será que não é assim cativante? Será que ela não desperta? Será que eu tenho alguma maquerência? Porque a gente pode andar juntinhos, né? Dizer que é amigos, mas lá dentro só nós sabemos. Então nós camuflamos. O que o outro está despertando em mim? O que eu desperto no outro? Aí nós vamos lembrar da figura de Pedro, que chamava-se Simão, e apelidado de pedra, de rocha, pela dureza, pela singularidade, pela veracidade e pela força com que ele movimentava a vida do seu entorno. Ele era aquele que era tido como durão, era tido como mais simples, mas era o cabeça da luz. Ele, seu irmão Tiago, estava com Jesus para todos os cantos, né? Então Jesus assenta sobre Pedro a doutrina, a igreja. Fala, sobre ti edificarei os meus ensinamentos, a minha igreja. Então, Pedro era, por muitos, depois da crucificação do Cristo, tido como a luz, como guia, como o curador, como aquele que todos queriam estar próximo a ele. Queriam e acreditavam no seu poder de cura, de tratamento. Tanto é que o versículo a ser analisado por Emmanuel nessa leitura, ele faz referência a Pedro, a projeção de Pedro, a projeção da luz de Pedro. Aí nós vamos pensar, e vai nos levar a pensar, o que nós projetamos? O que nós deixamos irradiar no entorno de nós para que outros possam vir pelo mesmo caminho do bem, ou pode nos observar? O que o outro está vendo na minha projeção? O que eu estou projetando? Confiança, carinho, respeito? Então a leitura, o versículo diz o seguinte: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos ou em camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. De sorte que transportavam os enfermos, ou seja, carregavam os seus doentes para as ruas. Por que para as ruas? Porque quando os discípulos saíram, era da mesma maneira como Cristo. Não fazia propaganda, mas o povo já sabia. E quando o povo sabia que eles passariam por ali da maneira de Jesus, eles iam para as ruas, para as calçadas, como não pudesse tocar no mestre, porque a multidão era muito grande, né? Era muita gente, então eles ficavam nas calçadas, não podia andar, se movimentar, então ficava na calçada. A gente até lembra aqui dessas dificuldades daquele que todos devem conhecer. Aquele andarilho, mendigo,
paralítico, é a passagem bíblica, que ficava deitado na rua, mas ele tinha amigos. Aquela passagem daquele que é descido pelo teto da casa. Alguém conhece? Sim. Um de cada vez, para me chamar a luz. Alguém conhece? Sim. Sim, né? Então, muito bom. Aquela passagem, aquele paralítico, ele despertava alguma coisa nos outros. Porque ele teve amigos que o carregaram. Com toda a sua pobreza, com todos os seus panos, né, toda a sua tralha ali suja, imundo. Mas ele encontrou braços, ele despertou sentimento em outros, para que os outros transportassem até Jesus. Porque naquele dia, na casa de Pedro, quando Jesus aparecia, quando Jesus estava, a multidão se aglomerava. E quando a gente lembra de multidão, nós vamos lembrar das nossas lutas que nós temos que vencer. Então o paralítico tinha que vencer a multidão. A multidão era o orgulho, a vaidade, né? Ele tinha que vencer tudo isso. Mas ele conseguiu despertar sentimento nos outros. E os outros, que eram os amigos, o levantaram, amarraram em cordas e desceram pelo teto da casa. A casa não tinha teto, não tinha forro. É comum naquelas regiões do Oriente, algumas casas serem assim para na época do calor bravo, eles vão para lá para refrescar. Quando ele desce, ele para bem aos pés de Jesus. E a multidão olha, Jesus olha, vamos ver a reação, né? Que sentimento desperta por Jesus? Porque ele já havia vencido multidões, já havia vencido a batalha para conseguir chegar até os pés de Jesus. Jesus olha para ele antes que ele diz alguma coisa, antes que ele fala alguma coisa. Eu acho que essa também é a nossa reação, a nossa ação, se estiver perante Cristo. O que queres que eu faça? O que nós vamos falar? Eu acho que não fala nada, né? Se Jesus nos perguntar, o que você quer que eu faça? A gente está com uma unha engravada, está com um dedinho quebrado, né? Aí fala, o que quer que eu faça? Eu vou ir na cruz, pregar, me entregar, me estudar. Qual que é o seu problema? A minha era briga com o vizinho. Esse é o meu problema. Aí Jesus olha para ele e fala para ele, Natanael, vem. Ele olha e fala, Jesus, você me conhece? Sabe meu nome? Ele fala, Natanael, filho de Elias. Ben é filho, Natanael, tipo Simão Barjão, Simão filho de João. Natanael ben Elias, Natanael filho de Elias. Antes que tu fosses, eu já era. Antes que tu fosses, eu já era. E das ovelhas que meu pai me deu, nenhuma há de perecer antes se perder. Que é o despertamento do sentimento do amor. Então, de sorte que eles transportavam os enfermos, porque essa multidão se aglomerava. Então eles não queriam estar junto, porque sabiam que não tinha condições. Então eles colocavam nas calçadas. A multidão passava e Jesus estava ali, Pedro estava ali. Eles queriam que ao menos a sombra de Pedro alcançasse, porque a sombra de Pedro, pelo amor, pelo carinho, pelo que Pedro era, representava, poderia curá-los. Aí nós vamos lembrar daquela máxima, quem que te curou? Quem nos cura? Quem nos cura? Porque aquela mulher não foi preciso nem que Jesus tocar nela, estender a mão nela. Ela tocou de leve e se sentiu curada. Então, falou em energia. Então, ela se curou. O poder daquilo que ela acreditava. Então, eles acreditavam que pelo que Pedro representava para o Cristo, para o Evangelho, a sombra dele poderia curar todos esses. Então, eles colocavam nas urnas suas camas para que a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles.
a mesma forma a gente descobrir que tem. Jesus vai passar por aqui, a multidão vai juntar e falar, vou ficar num lugar que, pelo menos a sombra dele eu posso alcançar. Então, está lá em Atos capítulo 5, do versículo 15. O conquistador de glória sanguinolenta espalha terror e ruínas por onde passa. O que desperta? Né? O que você desperta? Aí ele está falando. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvidos, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de trevas na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O preguiçoso, esse que não faz um tempo aí, o preguiçoso adormece as energias daqueles que encontram, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O ganhofeiro, piadista, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, ele não fala só eu ou aquilo, mas ele fala que todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Então é tão interessante, ele não pegou, mas é tão interessante ele falar que todos nós. Aí nós observamos que o que nós fazemos, o que nós somos, expande, transcende. Como que nós somos conhecidos quando nós atraímos os espíritos bons ou os espíritos não tão bons? Como que nós atraímos? Pelo pensamento. Nós irradiamos os nossos pensamentos, se identifica com aqueles que estão ali, tem uma turma boa daqui, tem uma turma menos boa daqui. O nosso pensamento está aqui. Como que está o nosso pensamento? Está para o lado bom ou está para o lado menos bom? Então, vão se identificar conosco aqueles com que o nosso pensamento se intensifica. Se nós pensamos demais no bem, no amor e auxílio ao próximo, nós teremos boas companhias. Mas se nós pensamos também na maldade, no mal, no desrespeito, na vingança, no orgulho, na batalha, o que é mais? Se a gente for enumerar, é mais. E é tão pouco para a gente ser feliz, é tão pouco para a gente fazer para fazer o bem. O mal é tanta coisa, mas tem uma facilidade de nós nos identificar com um pensamento menos edificante. Não é porque nós somos tão ruins, é porque nós passamos por várias encarnações fazendo isso. Agora que nós estamos tentando mudar o nosso pensamento para que o nosso entorno, a nossa volta, possa brilhar e atrair espíritos edificantes, companhias mais edificantes. Quem nos vê, tem hora que é tão gostoso, a gente sente falta das pessoas, fala, nossa, só de sentar perto daquela pessoa, não quero conversar nada, só ficar caladinho, porque é muito bom aquela pessoa, o redor daquela pessoa, porque nós vibramos, nós emitimos, nós soltamos ondas conforme aquilo que está dentro de nós. O coração bom, sentimento tranquilo, tranquilidade para quem está conosco. Mas das vezes, o que você tem, gente? O que você tem que você não aquieta, gente? O que você tem que você está doente? Aí começa, hein?
com a pessoa do corpo, com a negatividade, com os pensamentos ruins, porque nós estamos irradiando, deixando transparecer aquilo. Todos nós, através dos nossos pensamentos, das palavras e do atos, criamos atmosferas particulares que nos identificam aos olhos alheios. É isso aqui a gente volta a lembrar. Diga-me o que você pensa, que eu digo com quem você anda. Diga com quem você está andando, que eu digo qual que é o seu pensamento. A sombra de Simão Pedro, que aceitaram o Cristo e a ele se consagraram, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nele esperança e alívio, reconforto e alegria. Nós despertamos isso no outro, alegria, consolo, alívio, ou nós despertamos tristeza, raiva, rancor? Porque nós já temos uma caminhada, nós já temos uns esclarecimentos. Como Jesus disse a Natanael, que já o conhecia, que Jesus é o governador, nós somos entregues aos cuidados dele, ele disse que conhece. Então, muitas das vezes, por fora, nós apresentamos alguma coisa, fingimos alguma coisa, mas por dentro, nós somos outros. E às vezes nós deixamos não conseguimos manter a face de fora, nós deixamos de dentro transparecer. Aqui dentro da casa espírita, está tranquilo. Desculpe. Boa noite. Como é que você está? Que saudade. Muito fácil despertar. Mas e lá fora? A gente consegue manter? A gente consegue despertar no nosso lar a educação, o respeito, o carinho? Porque a melhor forma de despertar não é falando, não é vendo, não é gritando. É exemplificando, é fazendo. Né? Então a melhor forma de conquistarmos é exemplificando. A melhor forma de educar é ser educado. A melhor forma de amar, é amando. Então, nós estamos conseguindo, naqueles doentes, despertar um sentimento de encorajamento, ou estamos doentes junto com ele? Às vezes a gente vai visitar quem está chorando, chega lá chorando, acaba chorando junto com quem está chorando. Nós estamos despertando fortaleza, ânimo ou desânimo e fraqueza. Examina os assuntos, observemos os assuntos e as atitudes que a nossa presença desperta nos outros. Vamos fazer aí um exame de consciência, né? Vamos observar as nossas falas, vamos observar os nossos comportamentos, os nossos assuntos, as nossas atitudes, para ver como nós estamos despertando alguma coisa no próximo. E qual que é a qualidade da nossa sombra? A sombra aqui não é a sombra escura do umbral. Aqui é a sombra da projeção. O que o outro sente? Até aqui dentro da casa espírita. O que o outro sente? Né? Será que dá vontade de cortar o caminho? Porque essa leitura aqui, ela não é para ele. Ela é para mim, é para o outro, é para você. Porque nos chama a consciência ao estudo e à análise daquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos deixando nos outros. Quando nós fazemos as nossas preces, nós dirigimos a quem essas preces? A Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, vamos
de cada vez aos espíritos superiores, né? Então quer dizer que esses estão superiores estão à nossa frente. Eles despertam em nós o ânimo de caminhar, de ir onde estão, ser como são, porque essa é a lei da encarnação, é progredir. Então nós miramos neles, na luz deles, eles despertaram esse ânimo em nós. Só que lá em Jesus ele diz para nós: vós sois luzes. Se vós sois luzes, se nós somos luzes, o que nós temos que fazer com a nossa luz? Brilhar, acender. Para a luz brilhar tem que acender, levar choque. Então Jesus falou para nós: você já é a luz. Aí nós vamos entender assim: mas por que Jesus falou que eu sou luz? Agora está falando em espírito superior lá na frente. Eles são luzes. Eu estou caminhando na luz dele, para a retidão, para o progresso. Aí Jesus fala que eu sou luz, então eu tenho que brilhar. Se eu já sou luz, por que eu já sou luz? Porque eu estou aqui ouvindo, porque eu estou em casa estudando, porque eu ouvi o chamamento divino, porque eu já consigo entender que a vida funciona de reencarnação em reencarnação para o progresso do espírito. E se eu já sei disso, tem gente que não sabe. O meu irmão não sabe. Então eu sou a luz que estou brilhando no caminho daquele que está atrás de mim. Observemos a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, que não puderam estar aqui porque não conhecem, e que estão em pleno sofrimento porque não conhecem a razão da dor, a razão do sofrimento, como nós conhecemos. Então, se eu já sou luz, brilha a vossa luz. Desperte no outro a consciência da luz. Desperte no outro o caminho para que ele possa traçar e chegar também. Porque nós caminhamos puxados pelos superiores, mas atrás de nós tem aqueles que não conseguem entender a linguagem superior. Para eles, nós somos o único evangelho que eles conseguem ler. Somos o único rumo que eles conseguem. É fácil observar. Observe o seu filho. O que seu filho faz? Se você faz bem e ele está fazendo mal, a sua luz não está brilhando. Né? Se aqueles que estão na sua porta sofrem de dor e você nada faz, a luz que você está pegando aqui, a luz que você está conhecendo, ela não está brilhando. Faça brilhar. Porque nós já temos condições de despertar no outro a vontade, o ânimo. Quantos e quantos que estão caídos só esperando nós falar: vamos, vamos. Onde você vai toda sexta-feira à noite? Eu vejo você sair, estou lá no boteco, estou lá no bar bebendo, estou lá na rua, estou lá caído, estou lá no vício. Onde você vai toda sexta-feira à noite? Ah, você vai naquela casa ali, naquele centro ali? Como que é lá? Você nunca me falou, eu vejo você tão bem. E às vezes a gente fecha e não deixa com que essa luz brilhe. A gente coloca a luz debaixo do alqueire, né? A luz debaixo da caixa, debaixo da cama, e ficamos só para nós. O conhecimento, a fala do Cristo é só para nós, só meu. Jesus é só meu. Não vou dividir com ninguém. Mas ele foi duro, foi severo dentro do amor. Brilha a vossa luz. Desperte no outro o que te move. Né? Então, até aqui está tudo tranquilo? Sim. Tudo tranquilo? Tá, ainda bem que consegui salvar o seguinte. Você foi logo se estão sem casa, né? Então, de sorte, voltando aqui, de sorte que transportávamos, carregávamos os enfermos para as ruas e colocávamos as camas para que ao menos a sombra de Pedro tocasse,
Eles acreditavam que nem é preciso estar tão próximo, tão abraçados, tão juntos, né? Mas basta estar em fé. O benfeitor, Emmanuel, fala para nós assim: todos nós, através desse pensamento, criamos a atmosfera particular, a nossa áurea, né? Aquilo que nós estamos brilhando, estamos deixando transparecer, é o que vai chamar a atenção e vai nos identificar aos olhos dos outros. Quando o outro pensa em mim, o que será que vem logo na mente do outro? Não é eu não, não é só eu não, é o mim em cada um, tá? Quando penso em mim, qual será o primeiro pensamento que vem? Lembrei do Eustáquio. Comentário hoje na palestra do Eustáquio. De Goiânia hoje vai dar um curso lá. De Goiânia? Então, o que nossa, então eu falo assim, nossa, que bom, quanto tempo que eu não vejo, está com saudades. Né? Então, o que o outro pensa? Qual que é a sensação? Isso é até bom a gente fazer esse exame, porque às vezes a gente pensa que é o bambambam, né? E não é o bambambam. Da mesma forma como a gente pensa que nós somos a tábua de salvação dentro do lar, nós somos o iluminado, somos quem devemos carregar todo mundo, na maioria das vezes estamos ali para ser carregados por todo mundo. Eles que estão nos tolerando, eles que estão nos amando, né? Nós somos colocados no meio para aprender com aquele mundo. Aí nós pensamos que nós estamos ali para guiar o caminho para todo mundo. Né? Considerando nossos pensamentos, palavras, comportamentos, hábitos diários, como será que os outros nos veem? Quais seriam os sentimentos que eu tenho despertado naqueles que convivem comigo? Agora a gente pode estender. Qual que é o sentimento que eu desperto naqueles que convivem comigo? O marido, a esposa, o filho, o amigo, o vizinho, né? O companheiro de casa espírita. Qual que é o sentimento que eu desperto no outro? Se a gente pudesse mesmo pensar, se saísse aquelas bolinhas dos globos que a gente vê o pensamento de cada um, a gente saberia qual que é o sentimento que a gente está despertando. Tem uma passagem do Emmanuel que ele é até interessante. Eu sou do interior. E na minha cidade, às vezes você custa falar bom dia. Mas você fala, bom, né? Aí o Emmanuel fala disso, ele comenta com o Chico. Quando você caminhar, estiver caminhando, e passar alguém te cumprimentar, devolva o cumprimento. Devolva o cumprimento. Porque você estabelece, devolvendo o cumprimento, bom dia, bom. Você estabeleceu, né? Você criou ali o sentimento, você conseguiu ligar os dois sentimentos. Mas se você não responde, qual que é a reação do outro? Quando o outro fala, bom dia, e a gente não responde. Aí vamos falar assim agora. Quando nós cumprimentamos o outro, que ele não nos cumprimenta, e aí? Qual que é a nossa reação? Sem graça, deixa eu falar. Sem graça? Se fosse só sem graça, eu não cumprimento mais. E se tiver uma outra pessoa para a gente comentar com a outra pessoa, aí vai longe. Aí vai longe. Mas se a gente estiver sozinho, aí o Chico, o irmão fala para o Chico, não respondeu, vire para trás e olha o que o outro está emitindo. Você poderia falar bom dia, o outro ia embora alegre, tranquilo. Mas você não respondeu, já vai as flechas, né? Não vamos falar. Então, quais seriam os sentimentos que eu tenho despertado naqueles que convivem comigo? O que semeamos e o que espalhamos diariamente em nossa vida
e na vida do outro que convive comigo, o que eu estou contribuindo? Porque nós já temos condições de contribuir. Porque muitos vão agir e vão fazer vendo o que nós estamos fazendo. Né? Quais sentimentos eu tenho demonstrado no meu dia a dia? Quais sentimentos que eu demonstro? O que mais eu demonstro? Raiva, angústia, alegria, compaixão, carinho? O que está mais presente? O que eu estou mais despertando? Será que pelos nossos pensamentos, palavras, atitudes, já somos identificados por aqueles que nos conhecem como seguidores de Jesus? Aí a gente lembra de Jesus falando assim: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ide, ameis, cuideis uns dos outros, curai os enfermos, tratai os doentes, visitai os presos. Fazer isso e serei meus amigos. Aí ele fala para nós: será que pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, eu posso ser identificado como amigo de Jesus? Para a gente pensar, né? Qual é a projeção da minha sombra no outro? Qual que é a minha projeção sobre o outro? Raiva. Eu estou projetando o quê? Tudo isso só para a gente falar o que me desperta, o que nós estamos despertando. Porque às vezes a gente quer escutar: nós somos bonzinhos, né? Nós somos os melhores, eu fiz o que pude. E sempre que a gente fala que faz o que pôde, é porque nunca fez o que pôde. Teve o dia inteiro para fazer, chega à noite, faz 3 vezes, fala: eu fiz o que pude. Das 7 às 7h30. Mas teve das 5 da manhã até as 9 da noite. Fiz o que pude. Conseguimos um gesto, conseguimos identificar nas outras pessoas essas necessidades? A gente consegue identificar no chão da carência a necessidade do consolo, do carinho, do auxílio, da ajuda? A gente consegue? Eu consigo olhar para o outro e falar: meu amigo, dá aqui um abraço, a gente dá um abraço. Porque nós estamos observando a angústia. Ou seja, nós conseguimos olhar para o outro, pelo menos. Porque muitas das vezes nós estamos juntinhos aqui, falando do bem, do amor, de barriga cheia. Mas chega na casa do nosso irmão aqui dentro, de dentro aqui da casa, esse irmão está angustiado, está com problema, está com fome, está em desespero. Será que nós conseguimos observar isso? Identificar? Enxergar no próximo as necessidades? Porque muitas das vezes eu me fecho, eu não tenho coragem de falar, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Mas se nós estamos tão juntos, caminhando como irmãos, o sentimento que nos despertou a essa caminhada já nos permite, né, a liberdade de saber, de interrogar, de interpelar do próximo as suas necessidades. Será que com as minhas críticas, meus julgamentos, eu consigo contribuir com alguma coisa? Emmanuel nos recomenda examinar, aí ele nos chama a atenção para a gente fazer aquela análise que Santo Agostinho nos convida a fazer, que nos ensina a fazer e que nos aconselha a fazer. Santo Agostinho fala aqui: todas as noites, todos os dias, ao dormir, ele fazia uma leitura, uma vistoria pelos dia, pelos atos, pelas ações, e procurava ver se não havia ficado um motivo para que alguém manchasse ou falasse mal dos seus atos.
Deus nos chama, nos convida para que a gente possa fazer essa reflexão. Como foi o meu dia? O que eu pude fazer? O que eu deixei de fazer? E fazendo isso, nós estaremos conhecendo a nós mesmos. Na maioria das vezes nós somos um desconhecido para nós mesmos. A gente fala assim, eu me conheço. Às vezes não conhecemos. O que nós estamos despertando no mundo lá fora, no mundo lá dentro de casa e no mundo lá dentro de mim. Nossa reflexão convida os irmãos para que possam, depois, hoje, amanhã, depois, correr os olhos dessa leitura 172 do livro Pão Nosso e tirar as suas reflexões e confissões. Algum comentário? Alguma contribuição? Todo mundo repetindo, né, gente? Alguma correção? Eu fico pensando assim, já que ele falou, gente, eu vou falar. Ele deixou, eu vou falar. A nossa preocupação, né, diante de um tema desse, agora, principalmente, é despertar sempre o melhor nas pessoas, né? Mas a gente também não pode esquecer que, por mais que eu tente despertar o melhor, assim, o meu comportamento, ele não está relacionado ao comportamento do outro diretamente, porque vai depender muito do estado dele, o que ele vai receber de mim. Né? Se ele não estiver bem, às vezes ele está mais azedinho, às vezes é uma pessoa, né? Mas não está num dia muito bom, por mais que eu entenda que eu esteja fazendo o bem, fazendo o correto, às vezes ele não vai receber bem. E a gente precisa olhar para isso também. Se a reação dele não foi a melhor, não foi a que eu esperava, não tem a ver comigo. Eu preciso saber que o humor oscila. Assim como o meu oscila, o do outro também oscila. E se eu me deparo com um humor que não está bem, eu só continuo fazendo aquilo que eu entendo que está certo, né? Diante dos nossos conhecimentos, dentro daquilo que nós conhecemos, fazendo o nosso melhor. A preocupação desse despertamento é fazer o bem. Não precisa ir lá abraçar e falar, olha eu fazendo bem, eu vim quero te fazer o bem, eu vim quero te falar. Jesus chama, Jesus não ia, Jesus chamava. Vem, não vem. Né? Então, se o outro não gostou da minha atitude, se eu estiver fazendo bem, se o outro não compreendeu que eu estiver fazendo bem, eu tenho que continuar fazendo bem. Porque eu estou no caminho do bem. Não tem como eu voltar e falar assim, vou fazer o mal porque ele não gostou de mim. Porque quem faz o bem não faz o mal. Quem faz o mal é o que é o mal. O bem faz o bem. Se você ama e não é amado, continue amando. Se você ora, se você perdoa e não é perdoado, continue perdoando. Porque intrinsecamente o outro é o outro. E nós somos, por isso que ele fala da energia, nós atraímos aquilo que o outro tiver de bom. Nós também vamos atrair aquilo que o outro tiver de mal. Então eu não tenho que me preocupar se o outro, em fazer para que o outro veja, para que o outro receba. Porque o outro pode ser só o físico, só o que eu estou vendo. Mas atrás dele, com ele, tem muitos espirituais, muitos irmãos desencarnados, que estão observando a veracidade dos meus atos. E é esses atos que eu estiver fazendo que vai contribuir. Porque evangelizando, educando aqueles que estão com esse, que não conseguem captar o bem, que não conseguem atrair o bem, educando e evangelizando aqueles outros, que são chamados de obsessores, nós estamos evangelizando o nosso irmão. Evangelizando o nosso irmão, consecutivamente, aqueles desencarnados que estão conosco, estão a observar
e também serão evangelizados. Se eles não quiserem, não tem como pegar e falar, faça o que eu estou fazendo. Tá bem? Então, que Jesus nos abençoe, nos auxilie, nos fortaleça, nos dê ânimo, para que possamos, toda vez que assistirmos, ouvirmos comentários, palestras, leituras, nós possamos retirar um pouquinho da luta e sair da condição de ouvinte, né? Não é deixar entrar aqui e sair aqui, mas fazer uma pausazinha aqui assim, para que a gente possa despertar. Obrigado.